Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Braga do canal Cura Web. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. Bom pessoal, nessa aula então a gente vai dar início à implementação da funcionalidade de adicionar paciente, tá? E como a gente vai fazer isso? Bom, criei um arquivo adicionar.js na nossa pastinha de JavaScript, tá? Se você ainda não fez, é só fazer isso. E vamos dar uma analisada aqui no nosso HTML. Bom, gente, os nossos pacientes, eles são esses bloquinhos de texto, tá? Bloquinhos de código dentro de TRs, tá? E os TRs estão dentro de uma table, beleza? O que a gente quer fazer então? A gente quer adicionar, quando a gente clicar aqui no botão, um novo paciente embaixo do último, no caso aqui embaixo do Lucas, tá? Então, embaixo do Lucas, quando a gente clica em adicionar, ele criaria aqui um novo bloquinho de código, contendo os dados do novo paciente, beleza? Então, beleza. Então, se a gente quer criar isso, exatamente isso, a gente vai copiar isso e vai começar a fazer então o nosso JavaScript. Beleza, eu vou criar aqui uma variável, novo paciente, e vou colar essa tag, esse bloco de código, certo? Estou indentando aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar. Beleza. Beleza. Então agora a nossa variável novo paciente cria um paciente, certo? Mais ou menos. O JavaScript, a gente já aprendeu que ele entende strings, números e booleanos, né? Então, isso aqui não é uma string, não é um número, não é um booleano. Ele é um código HTML. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que converter para algum formato que ele entenda e possa armazenar como variável. As informações aqui no HTML não são strings, são, né, os conteúdos do HTML nosso aqui são todos strings. Então o que a gente vai fazer é converter isso aqui para uma string, tá? Estou segurando o Alt e selecionando aqui, que ele permite a seleção múltipla. Mas em outros editores de código talvez isso pode mudar, pode ser o Ctrl, tá? No VS Code é Alt ou Option. Beleza, aí selecionei aqui todas as extremidades e o que eu vou fazer agora? Colocar uma string, tá? Colocar uma aspas duplas. Mas aí deu um conflitinho aqui, por quê? Porque a gente já está usando aspas duplas, já estava usando, né? Então o que ele entende? Que inicia aqui, termina aqui. Inicia aqui, termina aqui. E está ignorando essa informação de dentro, tá? Então, para resolver isso, a gente coloca aqui aspas simples. O que aconteceu aqui então? Ele alternou. Quando a gente for trabalhar então com as aspas dentro de outro conteúdo de aspas, a gente tem que alternar então entre simples e duplas, tá? Não importa a ordem, pode ser simples dentro ou dupla dentro. O que importa é que tenha essa alternância, senão a gente não consegue trabalhar, beleza? Então, seleciona, fora isso, né? Agora eu vou selecionar de novo, mas só aqui no final, e vou colocar um mais, beleza? Então a gente concatenou tudo isso, tá? Numa grande string. Eu deixei aqui quebrado para a gente visualizar melhor, mas isso aqui pode ser feito numa linha só, uma string só. Não tem problema, eu coloquei assim só para ficar melhor da gente ver. Então beleza, então vamos continuar aqui. Eu quero que quando eu clicar no botão adicionar, ele me adicione um paciente, tá? Então vamos ver aqui o que o botão adicionar tem.
O botão adicionar tem um ID, adicionar paciente, uma classe e tal, beleza. Vamos pegar esse ID, adicionar paciente. Então a gente cria uma variável botão, seleciona aqui, document.getElementById, adicionar paciente, certo? Selecionamos o botão então. Então, se a gente quer que o botão faça alguma coisa, a gente tem que colocar um listener nele, como a gente já viu em aulas passadas. Então, vamos colocar um botão add event listener. A gente quer que quando ele for clicado, aconteça alguma coisa. Vou colocar aqui uma função anônima e aqui terá alguma coisa que ele vai executar quando ele for clicado. Vou colocar aqui uma variável tabela, tá? Por quê? Porque a gente viu que os nossos pacientes estão dentro de uma tabela, uma table, beleza? Então vou colocar tabela e vou selecionar essa tabela. Document, só que eu vou selecionar com um comando que chama query selector, beleza? E vou colocar aqui table. Query Selector, ele pode substituir o getElementById ou de classes, tá? Ele pode substituir. Se você não quiser usar o getElementById, aqui você poderia usar o Query Selector, mas aqui na hora de colocar então o nome, você teria que fazer isso aqui. A hashtag que indica que isso aqui é um ID, beleza? Similar ao que a gente já faz aí no CSS. Mas como aqui a gente não vai usar um Query Selector, a gente vai colocar o getElementById normal, como a gente já viu e já está acostumado. Então beleza. Dando continuidade, eu vou colocar aqui então tabela para receber a tabela mais um novo paciente. Porque a gente não quer sobrescrever o conteúdo da tabela, a gente quer adicionar ela mais um novo conteúdo no final, beleza? Então vamos salvar e vamos clicar em adicionar. Não aconteceu nada, por quê? Porque não é para acontecer nada mesmo. A gente não está falando o que a gente quer, a gente quer o que? Quer o conteúdo, quer o HTML, tá? A gente não falou o que a gente quer. Vamos supor então que a gente queira o conteúdo, text content. Salva e vem adicionar. Ó, ele adiciona, mas logo ele some. Por que acontece isso? Vamos ver? Aqui no nosso HTML, no nosso botão adicionar, se a gente reparar bem, ele está dentro de um form, tá? O form, ele é a abreviação aí de formulário. Não é nem abreviação, é o termo em inglês de formulário. O formulário, se você já mexe com a internet há um tempinho, você já deve ter preenchido algum formulário de cadastro de algum site para fazer uma compra. Quando você coloca em enviar, submeter, alguma coisa assim, tudo que você digitou some, né? Todos os campinhos, que seriam esses daqui, ó, eles voltam a ficar em branco, não é verdade? Geralmente é assim que acontece. Por quê? Porque isso é um comportamento padrão do formulário, tá? Ele trabalha assim por padrão. Então a gente não quer que ele trabalhe assim. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que bloquear esse comportamento padrão dele, tá? Esse evento. A gente não pode deixar esse evento acontecer. Então, vamos receber como parâmetro um event, tá? Que vai dizer respeito ao evento que acontece, beleza? Então a gente vai pegar aqui o event e vamos colocar aqui um prevent default, tá? O que a gente está fazendo? Estamos prevenindo o comportamento padrão. Não estamos deixando acontecer o comportamento padrão
da tag form, que é o que? Apagar os dados assim que eles são submetidos, tá? Então vamos ver se deu certo. Ó, deu certo. Mas ficou um monte de código estranho aqui, né? Por quê? Porque ele inseriu isso no conteúdo, né? Ele inseriu no conteúdo, beleza. Então, vou colocar aqui, ó, text content. Vamos fazer de novo. Ó, ele tem todos os dados, tá? E em forma de string, sem formatação nenhuma, só conteúdo. E ele entendeu tudo isso aqui como conteúdo. Ele não está tratando isso aqui como conteúdo, no caso é string, né? Ele não está tratando isso como HTML. Então, beleza, a gente não quer o conteúdo, né? A gente quer o quê? A gente quer o HTML, né? Então, eu vou apagar aqui, vou fazer de uma outra maneira. Eu vou colocar aqui mais igual. Então, mais igual. Mais igual quer dizer o quê? Seleciona a tabela, né? Vai selecionar ela mais um novo paciente, tá? Então, no caso aqui a gente vai selecionar uma tabela.innerHTML. Então a gente seleciona o HTML da tabela mais um novo paciente, tá? A gente não sobrescreve, a gente concatena a informação, beleza? Então beleza, então a gente tem aqui novamente, se a gente adicionar, ele entendeu isso como HTML e adicionou o Lucas novamente. Por quê? Porque aqui é o Lucas. Então ele vai, sempre que a gente adicionar um novo Lucas de 83 kg e 1,90 de altura. Tá? Se a gente fizer isso 100 vezes, ele vai adicionar 100 vezes esse mesmo Lucas. E quando a gente calcula os IMCs, todos os IMCs são calculados aqui. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje, uma introdução aí à nossa funcionalidade de adicionar paciente aí no nosso sistema. Beleza, gente? Bom, pessoal, se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo, tá? Ajuda a divulgar aí pros amigos, segue a gente nas redes e qualquer dúvida deixe nos comentários. Beleza, gente? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula. Um abraço.